Rubião olhava o mar pela janela de sua casa, refletindo sobre o que ocorrera em seu último ano. Foi de professor a capitalista, graças à herança recebida de seu amigo Quincas Borba. O mesmo personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas que fora um mendigo, depois herdeiro de uma fortuna e inventor de uma filosofia. Ele imaginava conseguir esta posição ao lado de sua irmã Piedade, queria casar-se com o filósofo, porém ela acabou falecendo. Rubião tornou-se seu único amigo, e uma vez que Quincas adoeceu, serviu de enfermeiro por alguns meses. Tu és bom, Rubião. Grande façanha, como se você fosse mal. A opinião ostensiva do médico era que a doença do Quincas Borba iria saindo devagar, que estava perdido, completamente perdido, mas o que o fosse animando. Afinal, para que tornar-lhe a morte mais aflitiva pela certeza? Rubião achou um rival no coração de Quincas Borba, um cão, um bonito cão, meio tamanho, pelo cor de chumbo, malhado de preto. Quincas Borba levava-o para toda parte. Uma das extravagâncias do dono foi dar-lhe o seu próprio nome, mas explicava-o por dois motivos, um doutrinatário, outro particular. Desde que humanita, segundo minha doutrina, é o princípio da vida e reside em toda parte. Existe também no cão, e este pode assim receber o nome de gente, seja cristão ou muçulmano. Bem, mas por que não lhe deu antes o nome de Bernardo? Rubião falava de um rival político da localidade. Este agora é o motivo particular. Se eu morrer antes, como presumo, sobreviverei no nome do meu bom cachorro. Riste, não? Rubião fez um gesto negativo. Pois devias rir, meu querido, porque a imortalidade é o meu lote, ou meu dote, ou como melhor não me haja. Viverei perpetuamente no meu grande livro. Os que, porém, não souberem ler, charlatão Quincas Borba ao cachorro, e... O cão, ouvindo o nome, correu à cama. Quincas Borba, comovido, olhou para Quincas Borba. Meu pobre amigo, meu bom amigo, meu único amigo. Único? Desculpa-me, tu também o és. Bem sei e agradeço-te muito, mas a um doente perdoa-se tudo. Talvez esteja começando o meu delírio. Quincas decidiu explicar sobre a vida e a morte a Rubião por meio de sua filosofia. Ele acreditava que a morte de alguns era necessária à vida de outros, e isso bastava. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir até a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz nesse caso é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Mas a opinião do exterminado? Não há exterminado. Desaparece o fenômeno, a substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Há de lembrar-te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo, e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias. Bem, a opinião da bolha? Bolha não tem opinião. Nada se perde. Tudo é ganho. No dia seguinte, Quincas Borba acordou com a resolução de ir ao Rio de Janeiro. Antes de viajar, mandou chamar um tabelião para registrar seu testamento. Pediu a Rubião que cuidasse de Quincas Borba, o cão, durante o mês que se ausentaria. O médico, ao saber da aventura de Quincas, afirmou que sua morte era certa. Após alguns dias, recebeu uma carta do filósofo, com algumas provas de sua sandice, e disse que poderia cancelar o seu último testamento, do qual ele fantasiava ser herdeiro. Faleceu ontem o senhor Joaquim Borba dos Santos, tendo suportado a moléstia com singular filosofia. Na semana seguinte, Rubião leu no jornal da corte a notícia. Faleceu ontem o senhor Joaquim Borba dos Santos,
tendo suportado a moléstia com singular filosofia. Considerou a morte como o fim de um sofrimento. Olhando para o cão, lamentou sobre a situação e considerou dá-lo à comadre Angélica. Coitado do Quincas Borba. Se pudesse saber que o senhor morreu... Confirmada a morte de Quincas, Brás Cubas enviou uma carta a Rubião, esclarecendo que atendia ao último pedido de seu amigo e que o resto se resolveria. O testamento declarava Rubião herdeiro universal, com a condição de que cuidasse do cachorro Quincas Borba como se fosse um humano, tratando-o de qualquer moléstia e dando-lhe sepultura quando morresse. Quincas Borba e Quincas Borba. Nada de cachorro. Só então é que ele se lembrou de havê-lo mandado dar à comadre Angélica. Correu à casa da mulher, sofrendo por imaginar que o bicho pudesse ter morrido ou fugido. Ele não comeu nem bebeu desde que o senhor o deixou aqui. E só chora, feito gente. Ao ver Rubião, Quincas alegrou-se e fez muita festa para o seu novo dono, que também o acariciava com muito entusiasmo. Ao chegar à sua nova casa, somente agora o discípulo compreendeu a frase-chave do manitismo: ao vencedor, as batatas, pois agora ele era o vencedor da história. Os preliminares para a liquidação da herança começaram a acontecer e Rubião tratou de vir ao Rio de Janeiro, onde se fixaria logo que tudo estivesse acabado. Na estação de Vassouras entraram no trem Sofia e o marido, Cristiano de Almeida e Palha. Este era um rapagão de 32 anos, ela ia entre 27 e 28. Palha reparou na pessoa do Rubião, cujo rosto, entre tanta gente carrancuda ou aborrecida, era o único plácido e satisfeito. Cristiano foi o primeiro que travou conversa. As viagens da estrada de ferro cansavam muito. Sim, a estrada de ferro era cansativa e não tinha graça. O senhor é lavrador? Não, senhor. Mora na cidade? De Vassouras? Não, viemos aqui para passar uma semana. Moro mesmo lá na corte. Os dois homens conversaram muito sobre diversos temas, enquanto a mulher apenas observava os cavalheiros. Rubião gostou tanto do rapaz que sugeriu que fossem juntos à Europa e não conseguiu evitar de contar sobre a sua recente herança. Não repita seu caso a pessoas estranhas. Agradeço-lhe a confiança que lhe mereci, mas não se exponha ao primeiro encontro. Discrição e caras serviçais nem sempre andam juntos. Chegando ao Rio de Janeiro, despediram-se familiarmente. Palha ofereceu a sua casa, mas Rubião recusou e foi à hospedaria União. Vá logo jantar comigo em Santa Teresa, não tem de hesitar. Lá o espero. Jantou lá muitas vezes, era tímido e acanhado. A frequência atenuou a impressão dos primeiros dias, mas trazia sempre guardado e mal guardado certo fogo particular e que ele não podia extinguir. Encantou-se por Sofia. Rubião mudou-se para uma casa em Botafogo, parte da herança. Teve ajuda de Palha e Sofia nas visitas às lojas e leilões onde comprava os móveis da nova residência, fazendo questão de ter a opinião da moça a todo momento. Mas que pecado é esse que me persegue? Ela é casada, dá-se bem com o marido meu amigo, tem-me confiança como ninguém. Que tentações são estas? É tão bonita e parece querer-me tanto. Se aquilo não é gostar, não sei o que seja gostar. Aperta minha mão com tanto agrado, com tanto calor. Não posso afastar-me, ainda que eles me deixem. Eu é que não resisto. Tudo isso passava agora pela cabeça do Rubião. Ao olhar para longe, lembrou-se de ver o Quincas Borba e soltá-lo. Era sua obrigação de todos os dias. Rubião passou o resto da manhã pensativo. Dois amigos o visitaram para o almoço. Carlos Maria, um jovem de 24 anos, e Freitas, um senhor de mais de 40 anos, do qual Rubião gostava mais. Rubião conheceu Freitas em um armazém. Soube de sua boa e má fortuna que o deixara pobre no final. Porém, a conversa boa, interessante e engraçada chamou a atenção. Carlos Maria era o oposto de Freitas, frio e snob, mas Rubião o tinha em maior consideração. Ao final do almoço, chegou o criado trazendo uma cesta com uma carta a Rubião. A correspondência era de Sofia.
Mando-lhe essas frutinhas para o almoço, se chegarem a tempo, e por ordem do Cristiano, fica intimado vir jantar conosco, hoje, sem falta. Sua verdadeira amiga, Sofia. Chegando à casa de Sofia, Rubião foi apresentado a 4 senhoras que queriam conhecê-los. Uma delas, Dona Tonica, era uma solteirona de 39 anos. Seu pai, Major Siqueira, também estava presente. As senhoras não eram feias, mas Sofia era a mais bonita entre elas. Todas as outras são casadas. Esse mineiro rico está destinado pelo céu a resolver o meu problema de matrimônio. Mas o homem distraía-se a todo momento observando Sofia. Com tantas trocas de olhares, Rubião concluiu que Sofia realmente o convidava para uma aventura amorosa. Saíram os dois pelo jardim a contemplar a lua e ficaram calados por muito tempo. Sofia, os seus olhos são como as estrelas, e as estrelas os olhos do céu. Sofia ficou pasmada. De súbito, endireitou o corpo que até ali viera pesando no braço de Rubião. Mas com uma diferença, as estrelas são ainda menos lindas que seus olhos. Não parou ali. Falou muito mais. Sofia não sabia o que fazer. Ela precisava responder. Precisava fazê-lo parar sem que ele se zangasse. Vamos para dentro. Não há 10 minutos. O que são 10 minutos? Mas podem ter dado pela nossa ausência. Vamos propor um acordo secreto? Olhemos para o cruzeiro todas as noites, ao mesmo horário. Nossas almas se encontrarão. O galanteador voltava a si e se inclinava para beijar a mão de Sofia quando surgiu uma voz. Era o Major Siqueira. Estão apreciando a lua? Realmente, está deliciosa. Está uma noite para namoradas. Há muito que não vejo uma noite assim. Sofia desconversou, dizendo que Rubião falava sobre a noite em sua cidade Barbacena e que contava uma anedota sobre um suposto Padre Mendes. Dona Tonica observava e contemplava Rubião. Chegando em sua casa, Dona Tonica teve pensamentos vingativos contra Sofia, que além de seduzir seu pretendente, tornava-se uma adúltera, contaria tudo ao seu marido. Enquanto uma chora, outro ri. Rubião ia embora contente com sua iniciativa amorosa. Por vezes se culpava, imaginando ter sido precipitado, mas logo voltava a considerar que tudo ocorrera por conta dos sinais que a própria Sofia lhe dava. Quando pensava no marido, tinha remorsos, pois tinha sua confiança. O cocheiro que o levava puxou conversa, elogiando seu cavalo e comparando-o a um cão. Esta imagem fez Rubião lembrar-se de Quincas, o cão, e depois de Quincas, seu finado amigo. Sentiu-se mal por não dar tanta atenção ao cachorro, bem como por não se lembrar muito do homem que tanto lhe deixou de herança. Imaginou que talvez o espírito do amigo estivesse incorporado no animal. Enquanto isso, em Santa Teresa, Sofia confidenciava a seu marido o que ocorrera no jardim. Pois saiba que ouvi nada menos que uma declaração de amor esta noite. Palha ficou pálido, não tinha prometido que não ficaria. Mas quem foi o patife? Mal, se vamos assim, não digo nada. Quer saber quem foi? Há de ouvir sossegado. Foi o Rubião. O Rubião? Nunca imaginei tanto. Parecia-me acanhado e respeitoso. Depois de contar o que se passara no jardim. Foi só isto, só isso. E é demais. Ainda bem que não te zangas, mas é preciso trancar a porta, de uma vez ou aos poucos. Eu preferia logo, mas estou por tudo. Como achas melhor? Palha atravessou uma perna sobre a outra e começou a rufar no sapato. Durante alguns segundos ficaram calados. Palha cuidava na proposta de acabar com as relações. Não que o quisesse aceitá-la, mas não sabia como responder à mulher. Pois bem, nada mais me abala relativamente a Rubião. Creio que o Rubião é nosso amigo. Devo-lhe obrigações. Alguns presentes, algumas joias, camarotes no teatro, não são motivos para que eu fite o cruzeiro com ele. Não entremos em minudências. Há outras coisas, conversaremos depois. Mas fica certa que nada me faria recuar, se visse no que contaste alguma gravidade. Não há nenhuma. O homem é um simplório. Após 15 dias sem receber Rubião, Palha foi visitá-lo. O amigo já recebia outra visita, a de João de Souza Camacho. Sabia que vou deixá-los?
Tudo esperava o outro, menos isto. Naturalmente, ia-se embora do Rio de Janeiro. Era o castigo que havia a si mesmo empunhado pela ação ruim que praticara em Santa Teresa. Rubião e Camacho se conheceram na casa de um conselheiro, onde trocaram ideias sobre política. Lhe confidenciou planos de publicações suas em jornal. Tal abordagem animou Rubião a embrenhar-se no mundo político. Tanto Palha quanto Camacho não desejavam que Rubião se distanciasse, um por conta dos empréstimos tomados que teriam de ser acertados, o outro por conta do parceiro político que havia encontrado. Uns dias depois, Rubião encontrou Sofia na rua com mais uma senhora e uma moça. Ele pensou se iria visitá-la em Santa Teresa e resolveu deixar a sorte decidir. Acabou indo. Chegando à casa, Sofia lhe apresentou Dona Maria Augusta, a senhora com quem andava na rua, uma tia da roça. A mais jovem era Maria Benedita, filha de sua tia. Rubião não demorou a ir embora. Lembranças da nossa Palha. Obrigada. Quando saía, chegou Carlos Maria. Rubião atravessou o jardim ouvindo a voz de Carlos Maria na sala. Vou denunciar seu marido, minha senhora. É homem de muito mau gosto. Por quê? Tem esse seu retrato na sala. A senhora é muito mais bela. Infinitamente mais bela que a pintura. Comparem, minhas senhoras. Rubião ficou pensando em como Carlos Maria falava naturalmente sobre a beleza de Sofia. Convencida por Sofia e a contragosto da mãe, Maria Benedita aceitou aprender francês e piano. Palha interveio com Dona Maria Augusta. A educação de sua filha poderia lhe garantir um marido abastado e livrará dos problemas que havia nos negócios da roça. E a garota passou a viver entre eles. Passaram-se 8 meses. Rubião tornou-se sócio de Palha em uma casa de importação, após certa dúvida se o negócio era realmente rentável, já que sua herança ia aos poucos sendo reduzida. Certa noite, enquanto Maria Benedita contava os minutos durante os quais Sofia e Carlos Maria valsavam, Estive em sua casa, a praia do Flamengo. A noite era clara, que chega de 1 hora entre o mar e a sua casa. A senhora, aposto que nem sonhava comigo. Entretanto, eu quase que ouvia sua respiração. Sofia tentou rir e ele continuou. O mar batia com força, é verdade, mas o meu coração não batia menos rijamente. Com essa diferença que o mar é estúpido, basta em saber o porquê, e o meu coração sabe que batia pela senhora. A relação de Sofia com Palha não dava ciúmes a Rubião, mas a possibilidade de um novo concorrente o atordoava. A cena de Carlos Maria dizendo palavras românticas ao seu ouvido não saía da cabeça de Sofia. Enquanto isso, Carlos Maria lembrava-se dos seus sucessos do dia anterior. Chegou a arrepender-se do que dissera a Sofia, pois era uma mentira, mas era uma bonita mentira. No outro dia, Maria Benedita disse que estava cansada dos bailes da cidade e queria voltar a viver na roça com a mãe. Sofia, para convencê-la do contrário, propôs à prima que se casasse. Você precisa casar. Já tem um noivo. Quem? Uma pessoa. O tal noivo seria Rubião. Palha achava um bom negócio casar o sócio com a prima. Tudo ficaria em família. Mas talvez um certo ciúme a impediu de revelar seu nome a Maria Benedita. A prima, enquanto isso, desconfiava que na valsa da noite anterior de Sofia e Carlos Maria estaria a resposta desse mistério. Rubião recebeu uma visita do Major Siqueira e da sua filha Dona Tonica. O senhor indagou o rapaz de uma forma que o deixou sem reação. O senhor é feliz, mas falta-lhe aqui uma coisa. Falta-lhe mulher. O senhor precisa casar. Casa-se e diga que eu o engano. Após eles irem embora, ficou se perguntando o porquê dele não se casar. Mataria a paixão que o ia comendo aos poucos, sem esperança nem consolação. Ademais, era a porta de um mistério. Certo dia, pela manhã, Palha noticiou a Rubião que a tia de Sofia, que morava na roça, falecera, deixando sua filha Maria Benedita. Então, a moça passaria a viver agora com o casal. Olhe, não se admire do que lhe vou dizer. Creio que é você que se casa com ela. Eu? Não, senhor.
Não nego que seja moça digna e perfeita, mas, por hora, não pense em casar. Ninguém lhe diz que seja amanhã ou depois. Casamento não é coisa que se improvise, mas tenha cá um palpite. Andando pela cidade, Rubião sentia-se entediado. Nada havia para fazer. Lembrou-se do amigo Freitas, que estava doente, e foi visitá-lo. Após 2 horas de conversa, saiu deixando algum dinheiro para sua mãe, uma velha que se impressionou com a boa ação, mal conseguindo agradecê-lo. De noite, Rubião foi à casa de palha. Durante uma conversa, Sofia mencionou a sua comissão e sutilmente indicou que Rubião poderia fazer alguma contribuição. Sabe que estou formando uma comissão de senhoras? Não sabia. Para quê? Para garinhar fundos em ajuda às vítimas de uma epidemia em Alagoas. Tal comissão, em verdade, serviria para elevar a moral de Sofia e inseri-la em um meio social com pessoas de qualidade. Na hora do almoço, nenhum dos habituais convidados apareceu e Rubião sentia-se muito solitário. No meio da refeição, chegou o Dr. Camacho, relatando que visitara um deputado muito doente, que indicou Rubião para substituí-lo. Candidato? Eu? Por que não poderia ser você? Rubião teve vertigens ao se imaginar entrando na Câmara. Foi nesse estado que veio achar a morte de Freitas. Chorou uma lágrimas escondidas. Tomou a si custear as despesas do enterro. Na tarde seguinte, no cemitério, a velha mãe do finado, quando viu entrar na sala, quis ajoelhar-se aos pés dele. Rubião abraçou-a a tempo de impedir-lhe o gesto. Alguns dias depois, Rubião foi à casa de Sofia para entregar a ela a carta que por acidente encontrou. A moça não sabia o que havia no envelope, mas imaginava não ser nada grave. Não se zangue, não desejo ofendê-la, mas deixe-me dizer que a senhora é que me tem enganado, e muito, e sem compaixão. Que ame a seu marido, vá, perdoava-lhe, mas que... Mas que... Rubião meteu a mão no bolso, tirou a carta e entregou. Sofia, ao ler o nome de Carlos Maria, ficou sem um pingo de sangue. A letra é sua. É minha, mas que diria aqui dentro? Quem lhe deu isso? Rubião quis referir o achado, mas entendeu ter alcançado bastante. Cortejou-a para sair. Perdão, abra o senhor mesmo a carta. Não tenho mais nada a fazer aqui. Fique, abra a carta, aqui a tem. Rubião preferiu ir embora e se despediu da moça. Tão nervosa esteve durante os primeiros instantes que não cuidou da carta. Depois de um tempo, Sofia lembrou-se que a carta era uma circular de Alagoas que remeteu a Carlos Maria. Sofia recolheu a carta e a sobrecarta para mostrá-las a Rubião a fim de que ele visse bem que não era nada, mas provavelmente ele faria uma suposição de que ela havia substituído o papel. Maldito homem! Quanto ao que pensava Sofia sobre o rapaz, também não estava nada certa. Carlos Maria tinha outros amores e talvez por isso não tinha interesse por ela. Isso bagunçou sua alma. Talvez tenha ferido o orgulho do rapaz com uma pequena mentira. Rubião passou 2 meses sem visitar a casa no Flamengo e só encontrava com palha no armazém. Não está indo nos visitar. É de formal propósito? Tenho tido muito a fazer. Esses negócios políticos tomam todo o tempo a uma pessoa. Vou lá domingo. Planos perdidos. Rubião não compareceu. Palha era agora o depositário dos títulos de Rubião que estavam fechados na burra do armazém. Conhecia mais que o dono a soma total dos bens e assistia aos rombos feitos na caravela, sem temporal mar de leite. Falo-lhe por ser amigo, não dirá algum dia que não foi avisado em tempo, de que há de viver se estragar o que possui. A nossa casa pode cair. Não cai. Pode cair, tudo pode cair. Bem, agora é tarde. Amanhã levo-lhe os 10 contos. E por que os não há de buscar lá a nossa casa ao Flamengo? Que mal lhe fizemos nós? Rubião desviou os olhos do sócio, cuja palavra parecia-lhe afiada de ironia, como de alguém que soubesse de tudo. Não me fizeram nada. Lá irei amanhã à noite. O dinheiro a que Rubião se referia serviria para salvar o Atalaia, o jornal político que estava entrando em crise. Veja você como, por uma miséria desta ordem, podia amadurecer o nosso órgão. São os espinhos naturais da carreira. Redobraremos de esforços. A Atalaia será como o Anteu.
Cada vez que cair, erguer-se-á com mais vida. Rubião continuou se abstendo de visitar Sofia, mas Palio lembrou do aniversário de sua mulher. Não se lembrou que ela faz anos, quarta-feira, depois de amanhã. Não lhe peço que vá jantar, não ouso tanto. Seria convidá-lo a aborrecer-se. Mas uma xícara de chá bebesse depressa. Faz-me esse favor? Vou até jantar. Quarta-feira? Conte comigo. Tinha me esquecido, confesso. Na festa havia poucos convidados, entre eles Carlos Maria, que conversava com Maria Benedita e outra senhora. Assim que chegou, Rubião acompanhou todos os movimentos de seu oponente. Sofia, no entanto, dava toda a sua atenção a Rubião e pediu que conversassem a sós. Tenho esperado pelo senhor desde aquele dia e nunca mais veio aqui. Era meu direito exigi-lo para explicar-me. Aí está, abra e leia. A ocasião fez com que os olhos de Sofia se tornassem úmidos. Ela os enxugou e eles acabaram ficando levemente vermelhos. Eu acredito em você. Agora eu preciso ir. Escute, deixe-me dizer-lhe. Importa-me pouco que Carlos Maia viva ou não, mas posso achá-lo aqui alguma vez, e não me sinto disposto a brigar. Há de encontrá-lo todos os dias. Cristiano ainda não lhe disse o que há? Vai casar com Maria Benedita. Rubião deu um passo para trás. Ele ficou demasiadamente surpreso. Assim reflexionava Rubião, saindo para a sala de jantar onde os copeiros adereçavam a mesa da ceia, e continuou. Casam-se e breve. Será de estrondo o casamento? Deve ser. O pai vive agora um pouco melhor. Tenho também que presentear a noiva. Ao pensar nela, viu-a entrar na sala. Prima Sofia, onde está? Não sei, esteve aqui há pouco. Rubião pediu-lhe uma palavra e que não se zangasse. Então, Maria Benedita esperou. Parabéns pelo seu futuro casamento. Maria Benedita ficou muito vermelha e murmurou que não divulgasse nada. Eu sou da casa. A senhora merece ser feliz e espero que seja. Sabemos que a moça não era bonita, mas estava linda. A força de felicidade. A natureza parecia haver posto nela suas mais finas ideias. Sorrindo igualmente, Rubião continuou. Foi sua prima que me disse. Recomendou-me segredo. Não direi nada antes do tempo. Mas que tem de que diga a senhora? A senhora é boa e merece tudo. Não é preciso esconder. Casar não é vergonha. Maria Benedita pôs nele os olhos radiantes. Creio que a senhora será feliz, mas admito que ele será ainda mais feliz. Sobreveio a epidemia das Alagoas. Sofia organizou a comissão que trouxe novas relações à família Palha. Maria Benedita trabalhou com todas as senhoras que formavam as subcomissões, mas granjeou em especial a Dona Fernanda, esposa de um deputado. Ela tinha pouco mais de 30 anos, era jovial, expansiva, corada e robusta. As relações com Dona Fernanda e Maria Benedita iam se estreitando. E a senhora o que tem? Quase nunca ri. Anda sempre com os olhos espantados, pensando. Não tenho nada. É o meu jeito. Costume e afeição depressa se fizeram íntimas. Não obstante, Maria Benedita continuou a calar o seu mistério. Você precisa casar, Maria Benedita. E há de casar. Desde anteontem estou para lhe dizer isso. Venha cá. Diga-me com franqueza, tem inclinação a alguém? Se tem, confesse que eu mando procurar a pessoa. Não tenho. Não? Pois é justamente o que nos serve. Não precisa pôr escritos no coração. Eu conheço um bom inquilino. Neste momento, Dona Fernanda estava pensando em casar Maria Benedita com o seu primo Carlos Maria. Maria Benedita voltou-se de todo para ela, com os lábios entreabertos e os olhos escancarados. Parecia recear da proposta ou ansiar por ela. Vamos, fale logo. Não tenho o que dizer. Um marido ainda sendo mau sempre é melhor que o melhor dos sonhos. Pois não é melhor sonhar do que chorar? Os sonhos acabam, alteram-se, enquanto os maus maridos podem viver muito. A senhora diz isso porque Deus lhe destinou um anjo. Deixe estar que também há de ter o seu anjo. Conheço um magnífico para você. Todos os anjos me procuram. No domingo seguinte, Dona Fernanda foi à igreja de Santo Antônio dos Pobres. Acabada a missa, viu surgir do movimento dos fiéis que se cumprimentavam entre si ou saudavam o altar, nada menos do que seu primo, risonho e gravemente trajado.
encontrou a oportunidade perfeita para falar sobre a sua mais nova pretendente. Descobri aqui alguém que tem imenso amor por você. Uma ótima mulher. Prima, você... Eu... o quê? A advogada era digna da causa. Realmente, se essa moça me adora a tal ponto, é justo natural que você se interessasse por ela com tanto calor. Mas por que não dizer o nome? Agora eu não digo. Pode ser que algum dia... Mas você compreende que me custaria muito casá-la com a minha Patrícia. Sabendo que outra pessoa ama tanto, é preciso conhecê-la. Digo que uma vez que você seja feliz, é capaz de abençoar a bela rival. Já não é romantismo, é misticismo. Não está nas cordas do nosso tempo. Tem alguma prova de semelhante estado da alma. Estou pensando na desconhecida. Compreende bem que uma pessoa que me adora em silêncio, sem esperanças, é objeto de alguma atenção, alta ou baixa? É Maria Benedita. Carlos Maria estacou o passo. Aquela moça? Não é possível. Tenho lhe falado muitas vezes e nunca descobri nada. Achei-a sempre fria. Há de ser engano. Ouviu o meu nome? Não. Por mais que lhe pedisse, confessou um milagre, mas sem nomear o santo. Mas que milagre! Casaram-se. 3 meses depois foram para a Europa. Ao despedir-se deles, Dona Fernanda estava tão alegre, o prazer de os ver felizes era maior do que o desgosto da separação. E você está contente? Sim, estou muito contente. No dia do embarque, Palha acendeu um cigarro e informou que pretendia fazer uma mudança em seu negócio no fim do ano seguinte. Ando há tempos para lhe dizer uma coisa importante, Rubião. A mim? Sim, a você. Estou com um plano de liquidar o negócio. Convidaram-me a ir para uma casa bancária, lugar de diretor, e creio que aceito. Mas diga-me uma coisa, essa proposta traz algum motivo oculto? É rompimento de pessoas, de amizade. Seja franco, diga tudo. Que caraminhola é essa? Separação de amizade, de pessoas? Mas você está tonto. Rubião não entendeu, mas o sócio explicou para ele que era útil desligarem já a sociedade. Palha, na verdade, tinha interesse de livrar-se de um sócio que desperdiçava todo o seu dinheiro e representava um risco ao negócio. A história do emprego do banco era mentira. Os negócios de Palha seguiam cada vez melhores e ele não queria dividir seus lucros com Rubião. Pensava até em tornar-se barão. No mesmo dia, Rubião encontrou o Major Siqueira, homem que não via muito tempo. Reclamava que Palha e sua mulher evitam o contato com sua família desde que enriqueceram. Quem diria que a família Palha nos trataria deste modo? Já não valemos nada. Escusa Deus defender. Não defendo, estou explicando. Há de ter havido confusão. Fazer anos, casar a prima e nem um triste convite ao major. Papai! Digo-lhe que pode ter havido confusão. Mas papai, pode não haver nada. Ele sempre me trata bem. E quando estive doente no mês passado, mandou saber pelo moleque 2 vezes. Pelo moleque, grande favor. Aqui o major chorou, mas suspendeu de repente as lágrimas. A filha, comovida, sentiu-se também vexada. Rubião tratou-os com simpatia. Não continuou a defender Palha, para não desesperar o major. Pouco depois, despediu-se, prometendo sem convite que iria jantar um dia destes. O círculo social de Rubião havia se ampliado nos últimos tempos. Política, negócios e diversões o fizeram um homem conhecido. O ricaço de Minas, diziam aqueles que contavam sua história, era o herdeiro de um grande filósofo. Chegara ao fim da comissão dos Alagoas. Com elogios da imprensa, o Atalaia chamou-lhe de o Anjo da Consolação. Enquanto isso, Sofia continuava a selecionar cada vez mais seus relacionamentos. Rubião ainda quis valer ao major, mas o ar de fastio com que Sofia o interrompeu foi tal que o nosso amigo preferiu perguntar-lhe se, não chovendo na manhã seguinte, iriam sempre passear a Tijuca. Já falei a Cristiano, disse-me que tem um negócio, que fique para domingo que vem. Vamos nós dois, saímos cedo, passeamos, almoçamos lá, às 3 ou 4 horas estamos de volta. Sofia olhou para ele com tanta vontade de aceitar o convite que Rubião não esperou resposta verbal. Está dito, vamos amanhã. Está tonto, fique para o domingo que vem. Estamos entendidos, passeio de amanhã é agorado. Vou mandar desavisar os cavalos, mas será certo no domingo que vem? Certo, não posso afirmar,
Mas resolvendo-se em tempo, Cristiana, creio que sim. Sabe que meu marido é o homem dos impedimentos. Na semana seguinte foi feita a cavalgada com Rubião, Palha e Sofia, que num certo momento chicoteou o cavalo com tanta raiva e foi derrubada. Rubião, após receber a visita de um barbeiro, foi visitar Sofia no dia seguinte para saber como ela estava depois de cair do cavalo. Que mudança é essa? Vim saber do seu joelho, está bom? Sim, obrigada. Eram 2h da tarde. Sofia acabava de vestir-se para sair, quando a criada lhe fora dizer que ali estava Rubião. Vai sair? Vou, mas o carro ainda não veio. Até que o criado veio dizer que a carruagem chegara. Quando Sofia assomou à porta, Rubião ofereceu a mão para ajudá-la a entrar. Ela aceitou o obséquio e entrou. Agora, até mais tarde. Não pôde acabar a frase. Rubião entrou após ela e sentou-se ao lado da dama. O lacaio fechou a portinhola, trepou a almofada e o carro partiu. O que é isso? Senhor Rubião, mande parar o carro, agora mesmo. Parar? Mas a senhora não me disse que ia sair e esperava por ele? Não ia sair com o senhor, não vê que... Mande parar. Sofia mostrou-se preocupada que o vissem passeando a sós. Sofia, Sofia, os dias passam, mas nenhum homem esquece a mulher que verdadeiramente gostou dele. Ou então não merece o nome de homem. Temos facilitado muito, Sofia. Como nascemos um para o outro, parece-nos que estamos casados e facilitamos. Ouve, querida, ouve, alma da minha alma. A vida é bela, a vida é grande, a vida é sublime. Contigo, porém, que nome haverá que lhe possa dar? Lembras-te da nossa primeira entrevista? Mas que caçoada é essa? Não lhe respondeu o nosso amigo. Tinha a imagem diante dos olhos, não ouviu a pergunta. Citou-lhe um concerto de Gottschalk. O divino pianista melodiava ao piano. Eles ouviam, mas o demônio da música levou os olhos de um para o outro, e ambos esqueceram o resto. Napoleão, não. Chama-me Luiz. Sou o teu Luiz. Não é verdade, galante criatura? O teu Luiz, o teu querido Luiz. Ai, se soubesse o gosto que me dás quando te ouço essas duas palavras. Meu Luiz. Tu és a minha Sofia, a doce, a mimosa Sofia da minha alma. Sofia, desesperada por desconhecer suas histórias, ficou mais preocupada quando Rubião passou a se apresentar como Luiz Napoleão, prometendo torná-la duquesa. O pobre rapaz estava delirando. Ela propôs que o cocheiro os levasse até seu marido, mas Rubião imediatamente decidiu descer do carro. Na rua, Rubião voltava à realidade conversando com conhecidos, mas, na carruagem, Sofia entrava em devaneio nos quais sentia um misterioso afeto pelos relatos amorosos e imaginários de Rubião. Em pouco tempo, todos souberam das trocas de personalidades de Rubião, que era atestado com conversas sobre a França e o imperador. Passaram-se alguns meses e veio a Guerra Franco-Prussiana, e com ela, as crises de Rubião tornaram-se mais agudas e menos espaçadas. Um dia, Palha e Sofia receberam a visita de Dona Fernanda e Teófilo, que indagavam sobre uma possível internação de Rubião. Mas por que não o tratam? Pode ser que um dia ele se cure. Parece que não é coisa grave, tem desses acessos, mas assim mansos, como viu, ideias de grandeza, que passam logo, e repare que, fora daquilo, conversa perfeitamente. O que fazia ele? Ou o que faz agora? Nada, nem agora e nem antes. Era rico, mas gastador. Dias depois, Sofia, ao entrar na casa de Dona Fernanda, deu de cara com Rubião no saguão. Apertaram-se as mãos familiarmente e despediram-se até a tarde. Ele vem aqui muitas vezes? Esta é a 4ª vez. 4ª ou 5ª. Mas só da 2ª vez apareceu delirando. Das outras é como viu agora, sossegado. E até conversador. Creia, Dona Sofia, aquele homem pode sarar. Cristiano tem projeto de o mandar examinar e tratar, mas deixe estar que eu o apresso. Pois sim, ele parece ser muito amigo da senhora e do Sr. Palha. Prometi e afirmei que você faria isso. Talvez não custe tanto como parece. Palha organizou a mudança de Rubião para uma casa menor, perto do mar.
ele não se incomodou. Afinal, com os seus delírios, ele imaginava que estava em uma praia francesa. Dr. Falcão, um médico e deputado amigo de Dona Fernanda, examinou Rubião e declarou que com o tratamento de um especialista ele ficaria bem. Uma das causas de sua insanidade seria uma paixão por Dona Sofia, que o médico acreditava ter se concretizado. Não pode ser que Sofia ame aquele homem. Não por ele, mas por ela. Tão correta e tão pura. É impossível. Ao ir embora, Dr. Falcão refletiu que o desespero de Dona Fernanda era um possível resultado da paixão que ela também sentia pelo homem. Afinal, era estranho o tamanho interesse dela por sua saúde. A volta de Carlos Maria e Maria Benedita interrompeu as preocupações de Dona Fernanda relativamente a Rubião. Esta foi a bordo recebê-los. Mas vocês são felizes? Sim, somos muito felizes. A volta ao Rio de Janeiro foi uma condescendência. Maria Benedita estava grávida e queria ter aqui o seu filho. O marido cedeu, a custo, mas cedeu. E, relativamente à maternidade, Carlos Maria achava impúdica a natureza em fazer da gestação humana um fenômeno público. Daí vinha o desejo da solidão, do mistério e da ausência. Rubião vivia entre o cão e um criado, sem grandes crises, nem longos repousos. Quando voltava à realidade, procurava os antigos amigos. Camacho, no entanto, repelia suas tentativas de diálogo e sempre alegava estar muito ocupado. Até que um dia, Rubião encontrou o Major Siqueira, que o convidou à sua casa. Sabe que tem uma grande notícia que lhe dar? Diga logo. Olhe bem para ela. Não se vê logo que é a pessoa que vai casar? Ah, parabéns. É verdade, vai casar. Custou, mas acertou. Achou por aí um noivo, que a adora, como todos eles. De repente, a mente de Rubião entrou em colapso. Começou a narrar batalhas das quais teria participado. Siqueira comentou que estava para chover e que seria melhor se o amigo se retirasse. Volte amanhã, depois ou quando quiser. Rubião seguiu pelas ruas dando o braço a uma imperatriz imaginária, falando e gesticulando nobremente. As pessoas paravam para assistir à cena. Jovens e crianças o perseguiam e gritavam: "Ó, gira!" o louco. Rubião percebia as vozes ao seu redor como aclamações ao imperador e seguia em sua alucinação. Rubião foi internado por palha numa casa de saúde totalmente alheio da realidade. Chamava-o de Duque e convidava Sofia a um passeio em seu novo coche. O cão Quincas Borba tentou acompanhar seu dono, mas ficou aos cuidados do criado. Fernando e Sofia foram à antiga casa de Rubião. Tudo estava fora de ordem e imundo. Quincas Borba havia sido trancado num quarto, comia pouco e estava muito abatido. Sobreveio um sucesso que distraiu Dona Sofia do Rubião. Foi o nascimento de uma filha de Maria Benedita. Sempre exuberante. Sempre secarrão. Alguns dias depois, Fernando informou a Sofia que o médico anunciara a melhora de Rubião em 6 ou 8 meses. Passaram-se os meses e o noivo de Tonica faleceu 3 dias antes do casamento. E Sofia inaugurou seu luxuoso casarão usando o colar que o Rubião lhe dera. Na manhã após o baile, Dona Fernanda foi notificada pelo doutor da clínica que Rubião fugira de lá havia 3 dias. Não podendo ser encontrado por mais esforços que houvessem empregado a ele e a polícia. Rubião estava em Barbacena. Uma semana antes, aparentava sanidade e havia pedido ao Palha que o tirasse dali para voltar à sua cidade. Tive uma crise mental. Agora estou bom, perfeitamente bom. Peço-lhe que me ponha fora daqui. Vou tratar de o fazer sair, mas provavelmente são precisos alguns dias. Antes de ir embora, consultou o diretor, que recomendou mais 2 meses de internação. Acompanhado de Quincas Borba, Rubião subiu as ladeiras de Barbacena exclamando as filosofias de seu finado colega. E ao vencedor, as batatas. Ao amanhã, caiu uma tempestade. Rubião e o cachorro andavam molhados pelas ruas.
O vazio do estômago do rapaz era satisfeito com seus banquetes imaginários, mas Quincas Borba sofria com a fome. Ao amanhecer, a comadre de Rubião o viu perambulando e o recebeu em sua casa. Mas o que é isso, seu compadre? Como foi que chegou assim? Sua roupa está toda molhada. Vou dar-lhe uma roupa de meu sobrinho. Diga-me sobre sua vida na corte. Levará muito tempo. Demorou alguns minutos para que percebesse seu estado doentio e logo após isso chamou um médico. Poucos dias depois, Rubião morreu. Não morreu súbito nem vencido. Antes de principiar a agonia que foi curta, pôs a coroa na cabeça. Guardem a minha coroa. Ao vencedor. A cara ficou séria, porque a morte é séria. 2 minutos de agonia, um trajeto horrível, e estava assinada a abdicação. Quincas Borba adoeceu também. Grunhiu infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono. E amanheceu morto na rua, 3 dias depois.